Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horário que vocês vão estar acessando a esse vídeo, né? Então eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. E nós queremos, através desse vídeo, deixar uma palavra de Deus ao seu coração, né? Estou aqui com meu esposo, o pastor Adalberto, que vai estar trazendo uma palavra hoje. E eu espero de todo o meu coração que essa palavra venha edificar a sua vida, venha ser bênção para vocês, né? Que vocês recebam essa palavra de coração aberto e que venha o coração de cada um ser como terra fértil, né? Para receber a semente da palavra. Amém? Já passo a palavra aqui para o pastor Adalberto, em nome de Jesus. Graça e a paz, Senhor Jesus, a todos. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem muito importante, muito conhecida, sobre a história de Neemias, né? Quem foi Neemias, né? O que ele fez, né? Pelo povo, pelas pessoas, como ele sentiu na pele, né? Teve compaixão pelas vidas, pelas almas. É isso que o Senhor deseja que nós façamos nos dias de hoje, né? Então nós vamos começar lendo aqui o início, né? O comecinho da passagem de Neemias, que diz assim, Neemias capítulo 1, a partir do verso 2 diz assim: Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, indagando-lhe pelos judeus que havia voltado, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. Eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão vivendo lá na província passam por grandes tribulações, privações e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente. Lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante de Deus dos céus. Então, o início aqui, né, a gente olha para Neemias, ele pede um relato ali de como estava, né, o povo de Israel, aquelas pessoas, os familiares, os amigos, né, as pessoas ali, entes queridos dele. E quando ele fica sabendo, né, o que aconteceu com aquele povo, ele cai em choro, em lágrima, em tristeza, se lamenta muito pelo que está acontecendo lá. Mas mais do que isso, né, ele não se lamenta e fica por aquilo mesmo, né? Ele vai falar com Deus, né? Porque muitas vezes nós não podemos fazer nada, né? Assim, olhando aos olhos humanos, a gente não consegue fazer. Mas quando a gente busca em Deus, né? Ele vai nos dar a direção, Ele vai fazer, Ele pode todas as coisas. Nós não podemos, mas o nosso Deus pode, né? Como na vida de Neemias naquele momento, quando ele ficou sabendo daquela situação e contou para Deus, né? Ele orou, ele chorou, ele jejuou e colocou tudo na mão de Deus, né? Foi um período ali de alguns dias, né? O interessante disso é que a gente às vezes se lamenta aí por alguns minutos, algumas horas, e às vezes passa, né? A gente se lamenta com aquela situação, né? Neemias não. Ele não se conformou em não fazer nada. Eu acho que esse é o grande ponto aí da história de Neemias. Ele não se conformou em ver aquela situação e não fazer nada. E trazendo para a nossa realidade, os nossos dias, ele se lamentou com Deus. E muitas vezes a gente se lamenta com um mundo de gente, com amigos, com familiares. Não que seja errado, né? A gente se lamentar ali com pessoas que a gente confia, que a gente também tem que tomar cuidado para quem a gente se lamenta, para quem a gente abre a nossa vida, né? E muitas vezes a gente se lamenta com todo mundo e se esquece de conversar com a pessoa mais importante, que é Deus, né? Buscar em Deus, porque só Ele pode resolver, né? Um amigo, um parente, ele vai te ajudar ali, os nossos pastores, que Com também certeza. Nós devemos, né? Buscar as pessoas de Deus, os nossos pastores principalmente, né, para nos ajudar naquele momento de aflição, naquele momento difícil que a gente está passando. Mas muitas vezes a gente se esquece de ir na pessoa principal, que é Deus. É isso. A gente se lamenta com todos e não dobra o nosso joelho e vai orar e vai buscar em Deus e
colocar, né, aos pés do Senhor os nossos problemas e confiar que Ele pode resolver. Isso mesmo. E a história nos diz que ele vai, né, naquela época, ele era copeiro do rei, né, servia ao rei, morava lá, né, com o rei. Olha só que vida, né, que Neemias tinha, né? Ele tinha uma vida cômoda, uma vida ali boa, vivia bem, né? Então, assim, naquele momento, né, tudo bem, né, se Neemias falasse, eu tô vivendo bem, né, eles estão lá com a vida deles, eu tô na minha, né? Já pensou se Neemias tivesse feito isso, né? Falar, deixa que eles cuidam da vida deles e eu cuido aqui da minha. Não foi assim que Neemias fez, né? Ele sentiu compaixão, ele sentiu na pele a dor daquelas pessoas que estavam passando, aquilo que elas estavam passando. Então o rei percebeu, né? A história nos diz que o rei percebeu o semblante de Neemias, né? Como Neemias estava passando por aqueles dias, e perguntou a ele o que estava acontecendo, né? E Neemias então explicou a ele o que estava acontecendo com o povo dele e pediu autorização, pediu cartas a ele para que o rei pudesse ajudá-lo. Importante, né? Tem vários pontos importantes na passagem de Neemias, mas eu queria destacar isso, né? Nós temos e podemos pedir ajuda, né? Nós temos e podemos pedir ajuda. Ajuda de pessoas que podem nos ajudar. Isso é importante, né? Às vezes tem aquelas pessoas que não estão ali no mesmo nível de responsabilidade, de absorver, né, as experiências, as situações que estão acontecendo, mas existem pessoas que estão, né? Existem pessoas que estão ainda melhores que nós, né? Então nós temos que compartilhar, que pedir ajuda para as pessoas certas. Isso é muito importante, isso fez toda a diferença na vida ali, daquele processo da vida de Neemias. Então ele pede ali para o rei autoriza e ele parte para Jerusalém ali, para Judá, para poder ver como estava mesmo. Primeiro ele foi lá para ver como estava, ele chegou quietinho e foi ver como que estava aquela situação, o que era realmente, né, o caos que estava vivendo aquele povo. Então depois de observar e ver tudo aquilo ali, ele agiu, né? Ele agiu. Ele não ficou acomodado em tempo algum. E uma coisa importante, quando a gente vê pessoas como Neemias se levantando nos dias de hoje, você pode ter certeza que vai levantar pessoas contra você, né? Isso aí, se aconteceu com Neemias e tantos outros, né, da Bíblia aí, tantos outros profetas e pessoas importantes, né, que nos ensinam tanto com as histórias deles, com certeza vai se levantar contra nós. Então, fique em paz. Fique em paz, porque se levantou pessoas, é porque você está no caminho certo, né? Você está no caminho igual a Neemias. E o interessante disso que você falou também, né? Que nós devemos pedir ajuda das pessoas. E Neemias, ele teve compaixão, né, de toda aquela situação e se levantou para ajudar. Então, assim como nós devemos pedir ajuda, né, quando estamos passando em situações difíceis, nós também devemos estar preparados e dispostos a ajudar as pessoas, né? Assim como Neemias se levantou para ajudar, que nós possamos ser esse canal também na vida das pessoas, sim, né? Em se levantar para ajudar e não apontar o dedo, né? Quem julga é o Senhor. Nós não somos, não temos esse direito de julgar ninguém. Que nós estejamos dispostos a ajudar as pessoas, a ser canal de bênção na vida das pessoas, né? Quando eu vejo que meu irmão está numa situação difícil, que eu esteja ali pronto para ajudar, né? Assim como eu quero que as pessoas estejam prontos a me ajudar no momento que eu preciso, que eu também esteja pronto e disposto a ajudar as pessoas, né? Porque muitas vezes ao invés da gente estender a mão para ajudar, a gente estende o dedo para apontar, né? E não é isso que Deus espera de nós, que nós não podemos julgar ninguém, quem julga é o Senhor, né? Ele é o justo juiz, que a gente esteja pronto e atento, porque muitas vezes a gente não está atento às pessoas à nossa volta, né? Muitas vezes há pessoas do nosso lado
necessitando de uma ajuda, de uma palavra amiga, ou até mesmo um simples abraço, mas a gente não está atento, a gente não está perceptível a isso, né? A gente precisa estar mais atento às pessoas que estão ao nosso redor. E ao invés de apontar o dedo, estender a mão e falar, eu tô aqui, né? Pode ser que o problema da pessoa você não consiga resolver, mas você pode segurar a mão dela e falar, eu oro junto com você, né? Eu me coloco na brecha por você, eu vou orar por você, vou jejuar por você. Não está em minhas mãos a solução do seu problema, mas eu estou ao seu lado para te ajudar em oração, para te ajudar, né? Um ombro amigo, muitas vezes a gente precisa, um abraço, que a gente esteja mais atento às pessoas à nossa volta. É isso mesmo. Aí no capítulo 4 diz dessa forma aqui: quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estavam implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras de construção dos montes, de escombros e de pedras queimadas. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, acrescentou: mesmo que só ergam uma só raposa, derrubará esse muro de pedras. Então, assim, eles se levantaram contra o propósito de Neemias, né? E isso é algo que vai acontecer, né? Que vai acontecer. Se prepare, né? Neemias foi muito inteligente, muito usado por Deus, teve muita sabedoria, né? Quando ele pediu lá as cartas, né, ao rei, o rei colocou não somente as cartas com ele, mas também entregou ali uns soldados, né, pessoas ali capacitadas para estar com Neemias, né, durante esse processo. Quando ele chega e o povo, prestem bastante atenção, quando as pessoas, o povo, veem que aquilo é de Deus, né? As pessoas que são de bem, as pessoas que querem algo novo, as pessoas que querem reconstruir, né, aqueles muros ali derrubados, que não estão ali conformadas com aquela situação, mas ao mesmo tempo elas não fizeram nada. Mas apareceu um Neemias, né? Só precisa levantar uma pessoa. Deus levanta uma pessoa e se coloca na frente ali e fala: é Deus que está no controle dessa obra, né? Mesmo que os inimigos se levantem contra, Deus está no negócio, Deus está no controle. E quem pode ir contra Deus, né? Quem se levanta contra Deus, né? Então, assim, e eles se levantaram contra aquele propósito, mas Neemias estava preparado para aquilo, né? E como que Neemias estava preparado? Neemias, antes de falar com o rei, ele orou e jejuou. Ele falou com Deus. Ele falou com Deus primeiro. Ele se preparou para aquilo, né? Ele não foi despreparado, né? Ele não chegou e falou: não, eu só vim aqui. Não, ele se preparou. E eu dei uma estudada aqui, não foram dias, né? Foram alguns meses, né? Para aquilo se tornar, né, ali uma realidade. Né? Saber que aquilo ali Deus estava com ele. Isso é muito importante, né? Quando a gente se levanta e a gente vê que vai fazer algo para Deus, pois fique tranquilo. Se é algo para Deus, Deus está no negócio. Amém? Vamos continuar lendo aqui algumas partes bem importantes, tá bom? Claro que quando a gente está fazendo algo para Deus, o inimigo se levanta, né? Ele não vai querer que a gente entre no propósito que Deus tem para a nossa vida. E infelizmente usa pessoas para tentar nos parar, para tentar nos desanimar, para dizer: não, você não serve para isso, você não tem capacidade para isso, você não tem talento para isso. Sempre vai se levantar alguém no seu caminho para tentar você parar.
Amém, é isso mesmo. Então a obra começou, né? Então diz assim no verso 6, enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava com o coração plenamente dedicado à obra. Quero dar uma parada aqui para dizer isso que é muito importante, né? O povo se levantou junto com Neemias. Neemias não estava sozinho, não dava para erguer os muros sozinhos. Não tinha como, era algo assim, né, que Neemias não teria forças, né? Mas ele sim, né, colocou ali na posição de Neemias, ele colocou tudo diante de Deus e diante do povo de Israel. E aquele povo entendeu que era para o bem deles, né? E todos eles começaram a trabalhar. Todos eles começaram a trabalhar. Diz mais assim, nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para defendermos deles dia e de noite. Então, assim, eles foram trabalhar, eles foram cumprir o propósito, mas se precaveram das ciladas do inimigo. O inimigo vai tramar ciladas, porque ele não se conforma que os muros estão sendo erguidos, né? Ele fala ali quem são esses judeus, né? Se eles estão achando que eles vão erguer, nós como raposas nós vamos lá e vamos destruir. Não, mas aí o povo de Deus se preparou, né? Eles se preveniram e estavam ali preparados. Eles estavam trabalhando, mas estavam preparados se o inimigo viesse. E unidos, né? Que é algo muito importante. Isso mesmo. Acho que a união do povo ali, o que Neemias fez para aquele povo se unir, é que fez toda a diferença, né? Boa colocação. Vamos continuar lendo aqui mais algumas passagens bem importantes. Considerando essas informações, posicionei alguns homens do povo atrás dos pontos mais baixos da muralha, nos lugares ainda abertos, divididos por famílias armadas de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida avaliação geral da situação e declarei aos nobres, aos oficiais, aos magistrados e ao restante da população: não os temais, de modo algum. Lembrai-vos do Eterno, nosso Deus, grande e poderoso, e lutai com bravura por vossos irmãos, vossos filhos e filhas, vossas esposas e vossas propriedades. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e a outra empunhava a arma. Eles não paravam de fazer a obra. E eles estavam preparados para as ciladas do inimigo. Se o inimigo quisesse ir ali afrontar eles, eles estavam preparados. E como é que a gente se prepara nos dias de hoje? Busque a Deus. Busque se preparar. Ore, jejue. Busque informações, se capacite lendo a palavra de Deus, lendo bons livros, Busque informações para que no momento certo você possa usar as armas que Deus já te deu. Amém? Naquele momento ali, eram armas físicas, Eram armas, espadas, lanças, escudos, porque eles estavam sendo ameaçados por aqueles inimigos. Então, assim, nossas armas hoje são espirituais. As nossas armas são espirituais. Nós não vamos contra ninguém, Contra ninguém com espadas, com escudo, não. A nossa espada é a palavra do Senhor, o nosso escudo é a Bíblia, Então, assim, ela nos blinda. Então, nós temos que estar preparado para os dias difíceis. É isso aí. Continuando aqui a leitura, vamos lá. Verso 18. Os edificadores
Cada um trazia sua espada na cinta, e assim construíam o que o tocava o chofar, a trombeta. Caminhava junto a mim, para qualquer alarme que fizestes necessário. Recomendei aos nobres, aos magistrados, aos oficiais, a toda a população. Grande e extensa é a obra. E nós, muito separados, distantes uns dos outros, ao longo de todo o muro. Portanto, do lugar de onde ouvires o toque do chofar, juntem-se o mais rápido possível. E nós ali, nosso Deus, lutará por nós. A união novamente aí, né? É isso, né? Eles estavam ali eles tinham planos também, porque os inimigos vão planejar contra você, né? Os inimigos vão planejar, então nós temos que ter planos de defesa também. Se planeje, se prepare, esteja preparado para o dia mau, né? Se prepare, né? Porque as calúnias virão, porque as pessoas vão levantar falsos testemunhos, e às vezes são pessoas de influências, né? Às vezes são pessoas que você fala, será que aquela pessoa está falando mesmo algo de mim? Né? Será? Aquilo não pode ser mentira, deve ser verdade. Se prepare, né? Como eles se prepararam. Né? A obra é muito grande, é muito extensa, né? Porque eles estavam fazendo um muro em torno da cidade. Né? Então, assim, quando ouvissem o chofar, era para todos correrem naquele lugar, porque estavam correndo perigo. Né? Então ali havia essa união, o povo estava unido para o propósito que era reconstruir aquele muro. Amém? E além disso, se proteger e proteger os seus. Né? Que isso é, né, o fator aí de grande importância. Em nenhum momento Neemias, né, deixou desamparado aquele povo. Em nenhum momento ele falou, vamos ficar espalhados. Não, né? Ele sabia que o inimigo poderia atacar em qualquer momento, em qualquer lugar. Então, ele já estava prevenindo aquilo dali. Amém? No capítulo 6, diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado as muralhas e que nelas não havia mais nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse instalado os portais e seus devidos lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me o seguinte convite: Vem, vamos encontrarmos em uma das aldeias de planícies de Ono. Eles, entretanto, estavam tramando fazer algum mal. Por essa razão enviei-lhe mensageiros com essas explicações. Estou executando um grande projeto, uma grande obra, e não posso descer agora. Afinal, porque eu deveria parar as minhas obrigações e deixar a obra para reencontrar-me convosco. Eles me enviaram esse convite 4 vezes. Todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Vão tentar te parar, né? Parece que estão ali amigavelmente, né? Vem aqui, vamos fazer algo juntos, vamos comemorar. Mas que nada, eles estavam tramando contra Neemias. Eles não queriam que Neemias colocasse os portões que faltavam ali, né? Mas Deus já havia estabelecido ali que estaria tudo trancado, né? Os portões estariam nos lugares corretos. E Neemias estava ali fazendo uma grande obra, a qual ele não poderia cessar. Ele não poderia parar aquele momento, né? Então, quando você está no meio do processo, você está ali no meio daquele processo que Deus colocou na sua vida, no seu coração, não pare por nada. Não desanime por nada. Não deixe as pessoas tirarem o seu foco, né, te tomarem a direção que você está tomando. Não desça, não saia do caminho que o Senhor colocou.
né? Na posição que o Senhor te colocou, continue nela. Não deixe que ninguém tire isso de você. Amém? Neemias, ele fala aqui, né? Estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Muitas vezes a gente mesmo se sabota. Muitas vezes as pessoas tentam sim nos parar, né? Fazer a gente esmorecer no meio do caminho. Mas muitas vezes nós mesmos fazemos isso. Nós nos sabotamos. Porque eu falo até por experiência própria. Muitas vezes quando a gente está passando por problemas, por dificuldades, a gente esmorece e a gente mesmo quer parar, né? E nós não podemos deixar que as circunstâncias ao nosso redor, as circunstâncias da nossa vida nos pare, né? Os problemas sempre vão ter. A palavra do Senhor é clara: no mundo tereis aflições. A aflição não tem como, não é porque eu sou cristã ou não tem como eu pular essa etapa. Não tem como o Senhor, não, porque ela é cristã eu vou blindar ela contra isso. Ninguém é blindado contra isso. A palavra fala, no mundo tereis aflições. Não fala assim, aquele que não tem Cristo tem aflição. Aquele que está na igreja não tem aflição. Não, é para todos, todos teremos aflições. E nós não podemos nos sabotar. Eu já me sabotei muitas vezes. Eu falo por experiência própria. Porque quando a gente está passando por problemas, por aflições, parece que a gente vai tirando o pé do acelerador, né? A gente está ali firme com o Senhor, fazendo a obra dele, trabalhando na igreja, fazendo, tô de acordo com a vontade do Senhor. Aí vem a luta, vem a aflição sobre nós, a gente vai tirando o pé do acelerador e a gente se sabota, a gente começa a não querer mais orar, não querer mais ler a Bíblia. Eu que sou do Ministério de Louvor, passa por problemas, já não quero mais cantar, eu não quero mais pregar, a gente mesmo se sabota. A gente mesmo coloca o limite sobre nós por causa das circunstâncias que a gente está passando, né? E Neemias fala, estou fazendo uma grande obra do qual eu não posso parar. E assim é com a gente. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Independente das circunstâncias, das aflições, dos problemas, a obra do Senhor precisa ser feita, a obra do Senhor precisa ser cumprida. Aquilo que Deus tem para a nossa vida precisa se cumprir, independente de circunstâncias, independente de como está a nossa vida, de como está ao nosso redor, a gente não pode parar. A gente não pode tirar a mão do arado por causa de problemas, por causa de aflições. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. No momento que a gente está passando por problemas, a gente se sente enfraquecido, eu sei disso. Mas a nossa força vem do Senhor. E precisamos continuar com a nossa mão no arado, independente de tudo. Adorar o Senhor, independente de qualquer situação. Ser alegres no Senhor, independente de qualquer situação. Porque a nossa alegria vem do Senhor. Amém? Vamos permanecer firmes, independente de como está ao nosso redor. Estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Aleluia. Aí finalizando aqui, né, essa parte, né, para que o vídeo não fique muito extenso, não fique cansativo para você, diz assim, concluindo a obra da restauração. Eis, portanto, que as muralhas foram terminadas no 25º dia do mês de Elu, isto é, entre agosto e setembro, em 52 dias de trabalho. Gente, olha só, presta atenção no verso 16. Assim que nossos inimigos receberam essa notícia, caiu sobre todos os povos ao nosso redor grande temor e profundo abatimento, porque reconheceram que tínhamos feito toda essa grande obra mediante o auxílio constante do nosso Deus, em 52 dias. Eu já trabalhei em construção com meu pai, né, quando eu era mais novo, e sei que alguém que vai estar vendo esse vídeo também sabe, né, de construção civil, e sabe dos processos, de como é
demorado ali, você fazer o alicerce, levantar, fazer o acabamento, colocar os portões. Estou falando isso de uma casa, né? Ali era uma cidade toda, né? E o povo ao redor, os povos ao redor, temeram aquilo quando eles souberam que foi feito em 52 dias. Porque eles entenderam que Deus estava com eles. Que não foi mão apenas do ser humano, não foi apenas o ser humano ali que se levantou e fez, porque não seria possível se fosse só ser humano, né? Deus estava com eles constantemente, o tempo todo. E aquela vergonha não existia mais naquele povo, porque eles entenderam que ali tinha um Deus que estava cuidando daquele povo. Amém? Então, se levante como Neemias, né? Aonde você estiver, no chamado que Deus colocou na sua vida, no seu coração. Se um dia você abriu mão dele, né? Se um dia você abriu mão daquilo que Deus já te deu, hoje é o momento, agora é o momento para você colocar a mão no arado novamente. Peça perdão para Deus. Assim como Neemias fez lá no começo, ele se derramou na presença de Deus. Pediu perdão pelos pecados dele e do povo que havia feito tudo aquilo com Deus. Porque Deus havia deixado acontecer aquilo tudo porque havia pecado. O povo havia pecado. Então esse é o momento, né? Nós somos seres humanos de carne e osso, somos falhos e somos pecadores. Mas temos tempo de ter o perdão de Deus e receber a misericórdia de Deus. Então corra para que retome logo, né, aquilo que você deixou parado. Né? Não deixa mais parado. Se Deus colocou algo no seu coração, continue essa boa obra. Se você está fazendo algo para Deus, continue esta boa obra. As lutas virão, as adversidades virão, os inimigos se levantarão, né? Com calúnias, com defamações, com muitas coisas, né? Vão tramar contra a sua vida, contra o seu chamado, contra o seu ministério, mas não se esmoreça, não faça, né, o que eles querem, faça o que Deus quer que você faça, né? Sempre pense dessa forma. O que Deus quer que eu faça nessa situação? Coloque sempre Deus, o nosso Deus, no controle de tudo. Que no final, eles vão olhar para a obra, para o tamanho da obra, e vão reconhecer que aquilo é de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glórias a Deus. Então, essa é a palavra, né, que o Senhor colocou no coração do pastor Adalberto. E eu espero de todo o meu coração que essa palavra venha te edificar, que você venha meditar nessa palavra, né, e que o Senhor fale grandemente ao seu coração. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e queremos gravar mais vídeos aí, tá bom? Deus abençoe. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei que horário você vai ver esse vídeo. Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe.